Volta a Brasília, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, terá como foco um diálogo com empreendedores informais. Os bastidores, Vitória Bel, chegando com as informações de que forma o ministro, que tomou posse na semana passada, está focado em ajudar a campanha de reeleição do presidente Lula. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a gente sabe que não é uma função diretamente de um ministro do Palácio do Planalto já planejar as eleições do ano que vem, mas o presidente Lula já está querendo pavimentar essa base eleitoral para garantir uma tranquilidade, pelo menos, dentro do possível, para as eleições, para a reeleição no ano que vem. O Guilherme Boulos deve fazer um giro pelo país, ele já tinha comentado isso, que ele quer rodar várias cidades para buscar ver quais são as necessidades da população, mas o que a gente já tem de informação é que dentro desse giro, a prioridade, o foco de Guilherme Boulos será o diálogo e a conversa com os empreendedores informais. Esses empreendedores são aqueles que a moça que vende o bolo ou o rapaz que vende pipoca na rua, são aqueles que muitas vezes estão abaixo do radar da Receita Federal, não tem nem mesmo ali o certificado de MEI, que é o microempreendedor individual, portanto não pagam nenhum tipo de imposto. O que Guilherme Boulos quer saber é o que esse público demanda do governo, quais políticas públicas poderia fazer para essas pessoas colaborarem, é claro, também para o governo, mas terem uma garantia, por exemplo, previdenciária. E dentro disso, eles poderiam propor não só projetos para o Congresso Nacional, mas colocar isso como um objetivo e um discurso de campanha, um público direcionado, portanto, um discurso direcionado para esse público especificamente. É importante a gente lembrar nesse contexto que em 2024, nas eleições municipais da capital paulista, Guilherme Boulos era um dos candidatos, a gente lembra, junto com Pablo Marçal, que era um dos seus adversários da direita. E Guilherme Boulos, junto com o PT, que estava apoiando essa candidatura pelo PSOL, foram só olhar para esse público dos empreendedores informais depois, ali na reta final da campanha, e o próprio PT percebeu isso como um erro, porque tinha ali uma base eleitoral muito pujante. Por exemplo, também os motoristas de aplicativo que atuam hoje também na informalidade, não são regulamentados. Pablo Marçal já tinha conseguido esse diálogo com essa faixa eleitoral, com esse público, e, portanto, a direita acabou tomando a maior parte do diálogo. Então, o objetivo também dessa tentativa de diálogo com esses empreendedores informais desde já é garantir que Lula vai começar a campanha no ano que vem com esse público, sem precisar chegar ali na reta final e ainda precisar conquistar essa parcela que são pessoas em sua maioria de baixa e média renda. O Guilherme Boulos também, como a gente sabe, deve focar em pautas dos trabalhadores aqui no Congresso Nacional. O que ele já explicou para a gente é que ele vai trabalhar junto com a ministra Gleisi Hoffmann, que é das Relações Institucionais do Palácio do Planalto, para que 2 projetos importantes para o governo avancem no ano que vem e, de preferência, sejam aprovados antes de agosto, para que Lula já comece a campanha fazendo essa propaganda. Um deles é a proposta, a PEC, que pretende acabar com a escala 6x1, garantindo, portanto, 2 dias de descanso para os trabalhadores no regime CLT, e o projeto que regulamenta a jornada de motoristas e também entregadores por aplicativo. Thiago. Bom, é isso. Então, o ministro de olho, claro, nessa fatia desses trabalhadores informais, que são trabalhadores que percorrem o Brasil inteiro, em diversos setores. E, claro, os políticos de olho, já pensando na eleição de 2026. Você volta daqui a pouquinho, Vitória? Deixa eu chamar os nossos comentaristas mais uma vez. Cristiano Vilela e Nelson Kobayashi. Claro, não é, Vilela, que é legítimo que o governo tente se aproximar de qualquer setor da sociedade, mas nesse caso é preciso dar contrapartidas, porque o apoio vem se o governo fizer alguma coisa por essa categoria. E há quanto tempo se discute questão de valorização, não só profissional, mas também a discussão para saber se eles viram trabalhadores formais, até mesmo no âmbito da CLT, que já se discutiu isso? Exatamente, Thiago. O fato é que o governo agora, no finalzinho do jogo, vem correndo atrás de buscar se aproximar desse determinado setor, que é bastante importante, é bastante expressivo na economia brasileira, na sociedade brasileira,
em relação ao número de pessoas envolvidas, mas que agora o governo deixou passar muito tempo sem de fato se preocupar ou apresentar nada que fosse efetivo a esse segmento da sociedade. A verdade é que dentro da lógica de polarização, da lógica binária que vem regendo as relações sociais de acordo com a interpretação governista ao longo desses quase 3 anos de mandato, é sempre na linha de ricos contra pobres, de empresas contra empregados, sem se colocar algo que hoje é bastante evidente, que o empreendedor, aquele empreendedor individual, aquele pequeno cidadão que no dia a dia acaba correndo atrás realmente através da sua atividade comercial, através do seu serviço e acaba levando o seu sustento para casa. Esse cidadão, ele representa hoje uma força de trabalho tremenda, inclusive acaba sendo até empregador de uma mão de obra bastante expressiva do nosso país. É nesse sentido que talvez tenha faltado ao governo um olhar mais detalhado sobre essas pessoas. Agora, do ponto de vista político, ainda há tempo para, de alguma forma, embalar um projeto que venha a atender e que, de alguma forma, venha a procurar fazer com que esse setor acabe podendo ser cooptado eleitoralmente pelos interesses do governo. Kobayashi, e a vinda de Guilherme Boulos para o governo, para essa área, para a tentativa de aproximar o governo desse setor, desses trabalhadores, de que forma isso pode ser um avanço, se é que haverá um avanço nessa área? Olha, Thiago, haverá muita dificuldade do governo avançar nessa área, seja com o Guilherme Boulos, seja com o ministro do Trabalho ou com qualquer outro ali de linha ideológica mais próxima à do presidente, porque eles têm uma dificuldade de superar esses assuntos sem levar junto a ideia do sindicalismo. A gente se lembra como foi a discussão lá atrás do projeto de legalização da atividade do Uber, em que eles queriam, a todo custo, sindicalizar os motoristas de aplicativo, e isso não pegou bem com os próprios interessados, com os próprios motoristas, tanto que o projeto não foi nem para frente nem para trás, só foi mesmo o anúncio e ali mesmo morreu, ficou parado. Ou seja, o governo tem a dificuldade de entender que o empreendedorismo chegou nas classes mais baixas e a informação também. E empreendedorismo com informação para essas classes se torna algo libertador inclusive dessas classes que pretendem a todo custo sindicalizar, agrupar, coletivizar os trabalhadores e as classes mais pobres. Então, é um grande desafio que o governo tem, mas que já demonstra com esse tipo de ação que enxergou a situação e o diagnóstico, pelo menos, imagino, já está feito. A solução para um governo de esquerda, que é muito próximo aos sindicatos, é que eu não sei se eles conseguem dar.